Olá, olá meninos. Está tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Anda à procura do meu netinho. Por acaso vocês não o viram por aí? Ele chama-se Pedro. Pedro, isto. Tenho aqui uma fotografia dele. Pedro. Ele é tão bonito. Ele é mesmo parecido com a avó. Não acham? Pois é. O Pedro é um bocadinho maroto e ele às vezes não ouve o que a avó lhe diz. Aqui outro dia ele foi pastar, porque ele é pastor e ele gosta de ir pastar as ovelhinhas na serra. Gosta de tomar conta das ovelhinhas. E então, num desses dias que ele foi pastar, a avó disse, a avó arranjou-lhe uma merenda para ele levar para quando ele tiver fome. E a avó disse-lhe, Pedro, porta-te bem, nada de fazer asneiras, cuidado com as ovelhas. E ele disse, sim senhora avó, e lá foi ele. Mas ele às vezes fica cansado de estar sozinho na serra, com as ovelhas, que sozinho não está com as ovelhas, mas as ovelhas não falam com ele. Ele fica só e triste, sem ninguém para conversar. E ele gosta muito de conversar, o meu Pedro. É um rapaz muito, muito giro. É muito falador, como a avózinha dele. E ele então decidiu fazer uma brincadeira. Má ideia. Ele já estava farto de esperar de estar sozinho, sem ninguém para conversar, então ele teve uma ideia. Decidiu fazer uma brincadeira. E então decidiu fingir que tinha um lobo a lhe atacar. E então ele começou a gritar assim: Lobo, lobo, socorro! Está aqui um lobo, alguém me acuda! As pessoas que ouviram aqueles gritos ficaram preocupadas, largaram os seus afazeres e foram ver quem é que precisava de ajuda. Mas quando chegaram lá, o Pedro começou-se a rir. As pessoas ficaram muito tristes. Como é possível uma brincadeira tão grave destas? Nós pensávamos que era sério, que ele estava a ser atacado por um lobo. E o Pedro, ao ver a cara das pessoas, só se ria. Vocês ficam tão engraçados, assim, preocupados. Mas não tinha graça. E as pessoas foram embora muito zangadas. Deixaram de fazer as coisas que estavam a fazer, os seus ricos trabalhos, por causa de uma brincadeira. Isto não se faz. Foram todos embora. No outro dia, meu Pedrinho voltou a fazer a mesma brincadeira. Voltou a gritar: socorro, socorro, lobo, alguém me acuda, socorro. As pessoas que ouviram aqueles gritos voltaram a largar os seus trabalhos e voltaram a ir acudir ao meu rico netinho. Mas quando eles chegaram lá, ficaram muito zangados. Então não é que tinha sido de novo uma brincadeira do Pedro? E o Pedro estava no chão a rir às gargalhadas. E as pessoas ficaram muito zangadas. Não se faz, Pedro. Podia ter sido a sério. Não se brinca com coisas sérias. E o Pedro não percebeu que há brincadeiras que não se faz. Ele achou que toda a gente tinha achado graça, mas não tinha graça. Não se brinca com coisas sérias. E então, as pessoas foram embora zangadas. O Pedro pensou, bem, é melhor não voltar a fazer esta brincadeira. Parece que as pessoas não gostaram muito. Mas, houve um dia. Passados uns dias depois desse, foi um dia que as pessoas estavam a trabalhar e ouviram os gritos. Socorro, socorro, lobo, alguém me acuda! Socorro, alguém me proteja! Estou com muito medo! Mas as pessoas disseram, não vamos cair de novo nessa brincadeira. Deve ser o Pedro a fazer uma das suas malandrices. Não vamos cair nessa brincadeira.
brincadeira, nessa partida. E as pessoas não foram ver o que é que se passava, porque tinham certeza que era mais uma brincadeira das do Pedro. Pois é, mas o Pedro continuava a gritar, porque desta vez não era brincadeira, estava mesmo um lobo lá e atacar as ovelhas, e o Pedro estava cheio de medo, e ele dizia, mas porquê que eu grito e ninguém me ajuda? Porquê que hoje não vem ninguém me ajudar? Pois, Pedro, ninguém pensava que era a sério. E então o lobo ia comer as ovelhas e ia atacar o Pedro. E o Pedro escondeu-se com muito medo até que chegou a noite. E à noite o lobo foi embora. E aí o Pedro foi a correr para casa e veio dizer: avózinha, não sabes o que me aconteceu? E lá ele contou-me. E eu disse: já viste, Pedro? Já viste porque é que ninguém foi te socorrer? Porque as pessoas pensaram que era uma brincadeira, não se pode brincar com coisas sérias. A seguir, já ninguém. Se tu dizes uma mentira e se voltas a repetir a mentira, depois quando dizes a verdade, já ninguém acredita em ti, Pedro. E ele disse: avózinha, tens razão, não pensei que fosse assim, mas agora já aprendi a lição e não volto mais a fazer. Pois é, não se pode brincar com coisas sérias. Agora ele saiu para brincar e ainda não me chegou. Se vocês o virem por aí, não se esqueçam de dizer que eu já estou à sua espera. Tá bem? Perlim pim pim, esta história chegou ao fim.